Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aí, já etapa 4. E aí, você já sabe como é que funciona a modalidade dessa aula aqui. Essa aula é a aula não presencial, então é aquela, professor, que a gente vai te apresentar uma revisão da nossa última aula. E como é que a gente combina, professor, essa aula? A gente vai passar atividades para vocês, lógico, daquele conteúdo trabalhado na nossa última aula. Você ainda lembra qual foi? Professor, porcentagens e aplicações, onde nós visualizamos o processo fracionário e a regra de 3 para estar calculando a porcentagem de um número. Vimos por definição, professor, que a porcentagem ela sempre pode ser representada por uma fração de denominador 100. E o processo inicial, professor, o primeiro processo que nós temos para calcular a porcentagem de um número, diz para mim que eu escrevo essa porcentagem na forma de uma fração e multiplico pelo número. Posso pensar também de forma inversa, professor. Há situações onde ele quer que eu encontre a porcentagem que corresponde a um determinado número. Nesse caso, é ideal que nós pensemos na fração. Eu acho a fração e a partir desta fração a gente encontra a sua correspondente porcentagem. Como é que nós fazemos isso? Professor, é só pegar a fração, multiplicar por 100. Vamos começar a nossa revisão. Como é que a gente trabalha, professor? Na hora que eu apresentar a questão, você aperta o pause, tenta fazer sozinho, terminou, aperta o play e acompanha a resolução com a gente. Vamos lá? Está aí na telinha de vocês. Conteúdo, porcentagens e aplicações, conteúdo iniciado na nossa última aula. Hoje a gente vai fazer um apanhado geral, fazer uma revisão. Está tentando esclarecer possíveis dúvidas. Prof, porcentagem, eu uso qual processo, professor? Fica a seu critério. Olha aplicações que eu tenho do dia a dia, que o pessoal sempre pergunta, professor, onde que eu uso isso na minha vida? Tá aí algumas aplicações. Olha a promoção, agora tudo com 25% de desconto. Eu tenho ali a camisa, professor, ela custa R$ 88, mas tem o desconto, professor, de 25%. E eu pergunto para você, quanto que eu vou pagar nesta camisa e qual que é o desconto, professor, que eu vou estar ganhando aqui, professor, nesta mega hiper promoção? Prof, o valor que o senhor está analisando é esse R$ 88. Nós iremos começar calculando o desconto, professor. Como é que nós vamos calcular o desconto? Professor, o senhor vai calcular 25% de 88. Professor, diga uma coisa. Esse 25% eu podia fazer de cabeça, porque poderia ser a metade da metade. Não é verdade? É, gente. Mas vamos seguir o processo tradicional. Eu pego a minha porcentagem, eu escrevo essa porcentagem na forma de uma fração. 25 sobre 100. O de, eu já entendi que é vezes, professor, o valor que é 88. Quanto que vai dar, professor, o nosso desconto aqui? 25 vezes 88? Professor, não sei quanto que dá, não. Pega a folha de rascunho, começa a fazer a tua multiplicação. Eu poderia até simplificar aquela fração, 25 sobre 100 por 25, daria 1/4. Professor, 25 vezes 88 dá quanto, professor? Deixa eu fazer aqui, 25 vezes 88. Eu aconselho o hábito da simplificação, vai dar menos trabalho. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 2, 16, com 4 que subiu, 20. 8, professor, bota aqui o igualzinho. 8 vezes 5 dá 40, coloca o 0 sobre 4. 8 vezes 2, professor, 18. 8 vezes 2, 16, perdão. Com 4, 20. Professor, vai ficar 0, 0, 2. Professor, deu exatamente 2.200, professor. 25 vezes 88 dá 2.200. Deixa eu só botar menorzinho aqui. Vezes 88. Deu quanto, professor? Deu 2.200 dividido por 100. Corto os zeros.
acertar aqui esse corte desse zero. Vamos ver aqui. Corto o zero, professor, com os zeros do 100. Sobrou, professor, exatamente R$ 22. Nós acabamos de encontrar o desconto, professor. Nós acabamos de encontrar o valor do desconto. Professor, o desconto, ele ficou no valor de R$ 22. Se eu acabei de encontrar o desconto, professor, quanto que a mercadoria vai ser paga? Por quanto que essa mercadoria, professor, vai sair no final das contas? Eu vou pegar 88 menos, professor, o R$ 22. Quanto que nós vamos pagar na camisa? Professor, o senhor vai pagar na camisa apenas R$ 66. Pegou a ideia? Professor, esse aí era melhor que a gente fizesse metade da metade. Sabe por quê? Porque se o senhor achasse a metade de 88, de cabeça dava 44. E a metade de 44 dava 22. Olha como nós encontramos super rápido esse desconto de 25%. Então, a camisa, o valor pago, professor, na camisa, foi de R$ 66, professor. Vou pegar outra aplicação. Vamos comprar essa bolsa aí, linda e maravilhosa, professor. Quanto que é o preço da bolsa? R$ 300, professor. Também, professor, está com desconto. De quanto? 25%. Quanto que nós iremos pagar nesta bolsa? Professor, a gente vai começar calculando o desconto, professor. Nós vamos calcular 25% de 300. Como é que vai ser feito isso? Professor, pega a porcentagem, escreve na forma de fração e multiplica pelo valor. Esse aqui está melhor do que o anterior, porque tem zeros para a gente cancelar, professor. Corta os zeros do 300 com os zeros do 100, ficou 25 vezes 3. Olha o nosso desconto, professor. Nós tivemos R$ 75 de desconto. Quanto que eu vou pagar pela bolsa? Eu vou pegar o 300, tirar, professor, o meu desconto de R$ 75. Qual que é o valor que nós vamos pagar pela bolsa? Professor, apenas R$ 225. Você entendeu, gente? Você entendeu o cálculo percentual? Você entendeu a aplicação do dia a dia? Eu posso me deparar com uma promoção, onde ele vai me ofertar um desconto. Então, aqui no exemplo, o desconto foi de 25% em relação ao valor original da mercadoria. Calculei o 25% de 300. Deu exatamente 75, professor. Desconto é algo que diminui. Então, a minha bolsa ela vai se tornar mais barata, porque eu ganhei um desconto. Prof, 300 menos 75, pagamos pela bolsa R$ 225. Professor, e o cálculo percentual é só para desconto? Não. Eu também posso ter o cálculo percentual para aumentos. Ao invés de eu ter um desconto, uma mercadoria ou um determinado produto, ele pode sofrer um aumento. Esta situação traduz bem isso que eu acabei de falar. Ele disse que este veículo, ele terá, professor, um aumento de 15% no IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, a minha pergunta para você, quanto que vai passar a custar esse carro, professor, após o aumento? Professor, eu tenho que calcular esse aumento primeiro. Vamos calcular, professor? O aumento ao que ele se refere aqui é um aumento, professor, de 15%, professor. Esse 15% eu vou calcular em cima dos 68 mil, professor. Quanto que vai dar esse aumento, professor? Como que eu vou fazer para calcular 15% de 68 mil? Vamos usar o processo fracionário. Por quê, professor? Tem zeros ali, professor, no 68 mil? Escreve a porcentagem na forma de fração, que é 15 sobre 100, e multiplica pelo valor, professor. Prof, corta os zeros, né, professor, do 100 com 2 zeros do 68 mil. Professor, sobrou o que para nós multiplicarmos? Sobrou o 15 e o 68 não, 680. Quanto que vai dar 15 vezes 680, professor? Deixa eu fazer aqui. Vezes 15,
5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 8 dá 40. Coloca o 0, sobe 4. 5 vezes 6, 30. Com 4, 34. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 6, 6. Professor, 0, 0. 8 e 4, 12. Coloca o 2, sobe 1. 6, 7, 8, 9. Com aquele 1, professor, 10. Professor, deu exatamente R$10.200, professor. R$10.200. Pagar aqui, tentar escrever ele menorzinho. E, professor, então, quanto que vai passar a custar o carro, professor? Não é para botar o cifrão, senão vai caber. Não vou conseguir escrever. Vou botar embaixo. Professor, o valor do nosso desconto, ele ficou em R$10.200. Desconto não. Na realidade, aumento, professor. Então, aumento vai aumentar o valor. Quanto que vai passar a custar o carro? Professor, vamos somar aqui com o 10.200, professor. Vamos somar com 10.200. Não é isso que deu? Foi 15%? Foi, professor. Então, o carro, professor, 10.000, vai passar a custar, professor, quantos reais? Professor, soma aqui, vai ficar, prof, o carro, após o aumento do IPI, ele vai para R$78.200. Você entendeu a diferença dessa questão para a anterior, professor? Na anterior, o senhor calculou a porcentagem de um número, só que após o senhor ter calculado, o senhor foi lá e subtraiu. Aqui era uma questão de aumento. Eu também calculei a porcentagem de um número, mas depois, professor, eu fiz foi acrescentar, professor. E o carro, após o aumento, passou a valer R$78.200. Entenderam? Prof, coloca mais uma. Olha uma coisa que tem aumentado bastante também. Conta de luz, professor. Estou vendo a minha conta de luz lá e o cara disse para mim que a luz vai ter um aumento de 15%. Novidade, está tudo aumentando, professor. Quanto que vai passar a custar essa luz, professor, com o aumento? Vamos calcular o aumento primeiro, professor. Aqui nós temos um aumento de 15%, professor. Vamos calcular esse aumento. 15% de R$180. Como é que a gente faz o cálculo desse aumento? Pelo processo que nós aprendemos da aula anterior e já estamos revisando nessa aula. Escreve a porcentagem na forma de fração. Professor, é 15 sobre 100 e o de, professor, eu multiplico com o número. Vai ficar 15 vezes 180 e o resultado dividido por 100. Vamos fazer a continha aqui, 180 vezes 15, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 8, 40, sobe 4, 5 vezes 1, 5, com aquele 4 que subiu, 9. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 1, 0, 0, 17, sobe 1. Professor, aqui vai dar 2.700, que eu vou dividir com 100. Vou cortar os dois zeros do 2.700 com os dois zeros do 100. Descobrimos aqui, professor, que o valor do aumento vai ser de exatamente R$27. Quanto que vai passar a custar a minha conta, professor? Quanto que vai passar a custar a minha conta? A conta antes era quanto? 180. De quanto foi o aumento, professor? 27. Então, a nossa conta, o valor atualizado, professor, da conta, é o 180, acrescido do aumento de R$27. A conta, qual que é o valor que eu vou pagar na conta após o aumento? 7, 10, sobe 1,
olha aí, professor, a conta, após o aumento, ela vai passar a custar R$ 207. Tá, professor, isso aí o senhor revisou tudo que já foi trabalhado na nossa última aula. Mas eu fiquei curioso, foi com relação àquele processo prático que o senhor tentou colocar assim para mim. Fiquei curioso. Pô, vamos tirar essa curiosidade e eu vou retomar esse processo novamente na próxima aula também. Professor, outra forma de pensar, regra prática. Como é que eu posso estar calculando a porcentagem de um número, professor, da melhor forma possível, de modo a minimizar o meu trabalho? Eu quero que vocês aprendam 2 porcentagens apenas. E não vá se preocupar com conta, não. Por quê, professor? Porque aqui a gente vai dar os nossos pulos. Como assim? Eu quero que vocês aprendam que para calcular, gente, 10% de qualquer valor, eu dou um pulo. Como assim, professor? É para pular? Não, calma aí, aguenta aí. Para você calcular 1% de qualquer valor, você vai dar 2 pulos. Professor, não entendi direito isso aqui. Como assim, professor, um pulo? Esse pulo, gente, que eu estou me referindo aqui, é você deslocar a sua vírgula para a esquerda. É você pular literalmente com a sua vírgula para a esquerda. Então, para que a gente entenda melhor isso, eu vou escolher um valor aleatório aqui, tá bom? Imaginar que eu vou comprar um celular, que eu vou comprar uma mercadoria que custa R$ 1.800. Vamos lá então, professor. O senhor tem, professor, um celular, vou botar aqui embaixo, que custa R$ 1.800,00. Professor, eu quero que o senhor calcule para mim 10% desse valor. Eu quero que o senhor calcule para mim 10% desse valor, 1% desse valor, seguindo a regra prática. Vamos lá, professor. Se o senhor escrever o 180, não, desculpa, o 1.800, a vírgula dele está aqui. Vou escrever de novo o 1.800, para você entender como é que funciona. A vírgula está aqui. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês visualizem o processo, mas se não, você escreve mesmo. Você pega a sua canetinha, coloca em cima da vírgula do número e você dá um pulinho para a esquerda, ó. Se eu der um pulinho com a vírgula para a esquerda, deixa eu ver se pegou a caneta, pegou agora. Dei um pulinho com a vírgula para a esquerda, professor. Que número ficou aqui, professor? Ó, professor, quando o senhor deu um pulinho com a vírgula, o número que o senhor ficou foi 180,0. Ou seja, professor, 10% de 1.800, professor, vale exatamente 180. Vocês entenderam como foi que eu fiz para achar 10% de 1.800? Vou fazer a mesma coisa, só que agora dando 2 pulos. Coloca a canetinha onde tem a vírgula, dá 2 pulinhos. 1, 2. A vírgula vai parar aqui. Agora eu dei 2 pulos. Que número ficou, professor? Quando eu dei os 2 pulos? 18, professor. Então, se eu dei 2 pulinhos, eu acabei de achar, professor, 1% desse valor, professor. 1% desse valor vale exatamente 18. Tá, professor. E as outras porcentagens? Calma. Vocês entenderam como que eu faço para achar 10% de um valor, 1% de outro valor? Professor, ou do mesmo valor. Se eu perguntasse para vocês quanto que é 10% de 300, professor? 10% de 300, pensa aí, imagina você deslocando a sua vírgula para a esquerda uma casa decimal. Traduzindo, dá um pulo com a vírgula para a esquerda, 300, professor. Se eu der um pulo com a vírgula, fica 30. Então, eu posso dizer que 10% de 300 é 30. E se, ao invés de eu dar um pulo, eu desse 2? Professor, 1, 2, ficava 3, né? Então, eu poderia dizer que 1% de 300 é 3? Você está pegando a ideia. Prof, mas como é que eu encontro as outras porcentagens? Eu já entendi aqui, professor, que para me achar 10% de um valor, eu dou um pulo. Para me achar
1%, professor, eu dou 2 pulos. Eu acabei de colocar para vocês um valor aqui, não foi, professor? Nós consideramos o valor de R$ 1.800 e nós encontramos que 10%, professor, daquele valor, nós encontramos que 10% de 1.800 deu quanto, professor? Deu 180. Nós encontramos, professor, que 1%, professor, de 1.800 deu exatamente 18. E as outras porcentagens? Vamos pensar aqui comigo um pouquinho? Prof, se eu perguntasse para você, quanto que vocês acham que é 5% de 1.800? Quanto que vocês acham que é 20% de 1.800? Quanto que vocês acham, professor, que é 2% de 1.800? Quanto que vocês acham, professor, que é 0,5% de 1.800? Aí você pode estar se perguntando, professor, não sei não. Sabe. Você não sabe calcular 10%? Você não calculou 10% para mim ali? 10% de 1.800 não deu 180? Vamos analisar a proporcionalidade. Se eu sei 10%, eu sei 5%. Por quê, professor? Porque 5%, professor, é a metade de 10%. Metade de 10%, professor. Se 10% é 180, se 10% vale 180, professor, eu já posso dizer que 5%, professor, vale quanto? 90, professor. Faz sentido. Professor, como é que eu acho 20% conhecendo-se apenas o 10%? É só você entender, professor, que esse 20% são duas partes, professor, de 10%. Lembra das primeiras definições? Professor, toda porcentagem é parte. Então, eu posso encontrar a porcentagem de um número juntando partes ou subtraindo partes. No caso, se 10% é 180, 20%, professor, são duas partes de 10%, ou seja, 180, 180, ó. 360, professor. Professor, acho que eu entendi. Então, seguindo a mesma linha de pensamento, eu quero achar 2%. Professor, 2% é 1% mais 1%. Se 1% é 18, que eu já tinha encontrado, 18 mais 18, professor, vai dar 36. E 0,5%, professor? Prof, 0,5% é a metade de 1%. Se 1% é 18, 0,5%, professor, vai ser exatamente R$ 9,00. Olha só o tantão de porcentagens que eu calculei. Aquele 20% ali, professor, eu calculei ele somando partes, não é verdade? É. Eu poderia, professor, calcular subtraindo partes também. A gente já calculou 10% do valor, a gente já calculou 1% do valor. Quanto que deu 10%? O valor que nós estávamos analisando era o 1.000 não é verdade? 10% desse valor, professor, deu 180. 1% desse valor, professor, deu 18. Se eu te perguntasse, eu quero que você calcule para mim 12%, eu quero que você calcule para mim 28% de 1.800. Como é que eu consigo fazer isso, professor, utilizando a regrinha dos pulinhos? É só você entender, professor, que 12% é a mesma coisa que 10% mais 2%. Como é que eu faço para achar 28%? É só você entender que esse 28% ele está bem perto do 30%, não está? Então, eu poderia dizer que para nós acharmos 28%, eu posso dizer que seria 30% menos 2%. Então, eu posso achar qualquer porcentagem ou pela adição ou pela subtração de partes. No caso, se eu sei que 10% é 180, porque eu aprendi a regrinha dos pulos. Se eu sei que 1% é 18, eu sei que, professor, 12%
É a soma do 10%, que é 180, com 2%, que é 36. Professor, então 12% vai dar exatamente quanto? Professor, 180 com 36, professor, vai dar R$216, professor. 12% dá R$216. O que é que eu fiz? Eu somei o 10% com o 2%, ou seja, eu somei 180, que é o 10%, com 36, que é o 2%. Você entendeu? Ah, professor, entendi. E esse 28%, professor? Você entendeu por que eu coloquei 30% menos 2%? Lógico, professor, porque 30% menos 2 dá 28. Então, mas por que eu arredondei? Porque é mais fácil eu achar o 30% se eu já conheço, professor, o 10%. Se eu conheço 10%, professor, eu consigo chegar no 20%. Se eu conheço 10%, eu consigo chegar no 30%. 30% são quantas partes de 10%? 3. Como cada 10% é 180, eu somava 180 mais 180 mais 180. Professor, daria 540, professor. Vou botar aqui embaixo. 30% seria 540. Para subtrair de 2%, que é 36. Você vai fazer só a subtração agora. Quanto que vai dar, professor? 540 menos 36. Professor, vai dar 504, professor. R$504. 28% de 1.800 seria R$504. Agora que eu já entendi mais ou menos, professor, essa regrinha prática, vamos tentar resolver algumas atividades. Olha a primeira atividade aí, lê comigo. Ele diz o seguinte: o salário de Letícia era R$950. Ela teve um aumento de 30%. Acabei de fazer 30% com vocês, não é verdade? De quanto foi o aumento e qual que é o novo salário da Letícia? Espera aí, professor. O valor do salário dela, deixa eu ver se eu coloquei aqui o espaçozinho. Coloquei. Vamos analisar aqui o valor que ela ganhava. Professor, ela ganhava 950. Beleza, de boa. Se eu perguntasse para você, quanto que é, professor, 10% desse valor, professor? Você conseguiria me dizer, a partir da explicação, quanto que é 10% desse valor? Professor, pelo que o senhor explicou, o senhor pega o valor, a vírgula está aqui. Se o senhor der um pulinho com a vírgula para a esquerda, um pulinho, professor, ela vai parar aqui. Dá quanto? 95. Então, 10%, professor, daquele 950 corresponde a R$95, professor. 10% corresponde a R$95. Professor, se eu sei calcular 10%, professor, deu 95. Eu sei calcular 30%. Ele não disse que o aumento foi de 30%, professor? Foi. O aumento foi de 30%. 30% são quantas partes de 10%? Professor, são 3. Se 10% é 95, professor, 30% seria o quê, professor? 30%, professor, seria 10% mais 10% mais 10%. Ou seja, 95 mais 95 mais 95. Que vai dar, professor, quanto? Professor, 95 vai dar 3 vezes 9, 270. 270 com 15, professor, 30% vai dar R$285. Eu só fui somando 95 mais 95
mais 95. Então, já está respondida a letra A, professor. De quanto foi o aumento? Professor, a Letícia aqui, ela teve um aumento de R$ 285. A pergunta da letra B é bem simples. Ele quer saber qual que é o novo salário da Letícia. Professor, o novo salário da Letícia é você pegar o salário velho e somar com o novo. Ou seja, nós vamos pegar 950, somar com 285 e a gente vai ter o novo salário da Letícia. Quanto que vale o novo salário da Letícia? Professor, 950 com 285, deixa eu somar aqui. 950, 285, vai dar 5, 13, sobe 1. Professor, 9, 10, 12. A Letícia vai passar a ganhar, professor, R$ 1.235. Esse é o novo salário da Letícia. A Letícia vai passar a ganhar R$ 1.235. Vamos para mais uma, professor? Vamos lá, fazer mais atividade. Professor, olha essa daqui, promoção, Black Friday chegando. Uma TV de LED custa R$ 1.040, vendida em 3 prestações iguais. Comprando à vista, há um desconto de 15%. Pergunta-se qual o valor da TV à vista. Professor, vamos calcular aqui esse desconto, professor. Vamos calcular o desconto primeiro aqui. Qual que era o valor da TV? Professor, o valor da TV é 1.040. Eu vou ganhar um desconto, né, professor? Vou ganhar um desconto. Comprando à vista, há um desconto de 15%. Então, vamos calcular esse desconto, professor. Vamos calcular 15% de, professor, 1.040. Prof, como é que eu calculava esse desconto super rápido pelo processo prático? Meus amores, como é que eu faço? Eu pego aqui o valor 1.040, a vírgula dele está aqui. Qual foi a orientação? Se eu der um pulinho com a vírgula para a esquerda, professor, a vírgula vai parar aqui, não é verdade? Que número que vai ficar, professor? Isso, professor. Que número que vai ficar? Professor, vai ficar o 104. Então, eu já sei, professor, que 10%, professor, desse valor de 1.040 é 104. Se eu sei calcular 10%, porque é muito fácil, não é nem calcular, professor. Você só vai deslocar a vírgula. Você só vai dar um pulinho com a vírgula, professor. Se eu der um pulinho com a vírgula lá, você encontrou 104. Eu já consigo concluir, professor, quanto que é 5%. 5%, professor, tem que ser a metade do 10%, professor. Metade de 104 vai ser 52. Tá, professor, mas eu quero é 15%. Gente, de novo, toda porcentagem é soma ou subtração de partes. Então, se eu juntar o 10% com o 5%, eu tenho 15%, que basicamente é você somar o 104 com o 52, que vai dar exatamente quanto, professor? R$ 156. Esse aqui, professor, é o nosso. Prof, qual que é o valor que eu vou pagar? Qual que é o valor à vista, professor, da TV? Professor, era 1.040 menos o desconto de 156. O valor à vista da TV, 10 menos 6 dá 4. 13 menos 5 dá 8. 9 menos 1 dá 8. Professor, a TV à vista, professor, ela vai sair por R$ 884. É o valor da TV à vista. Vocês entenderam o que foi que nós fizemos? Nós calculamos o desconto,
primeiramente. E depois, a ideia do desconto, professor, é de diminuir. Eu subtraí o 1.040 pelo 156. O valor à vista da TV ficou em R$ 884. Foi simples, foi tranquila? Vamos para mais uma, professor. Olha só o que ele pede nessa terceira atividade aqui. Ele diz para mim que a faxineira da minha escola tem um salário de 1.100, mas ela não recebe integralmente essa quantia de seu salário. São descontados 8% para a Previdência Social e 12% do plano de saúde. Pergunta-se quanto a faxineira recebe após o desconto. Professor, aqui a faxineira tem 2 descontos. Quem são, professor? A faxineira tem o desconto do 8% da Previdência e tem o desconto, professor, do 12%, professor. Que é do plano de saúde, professor. Se eu juntar os 2 descontos, 8% mais 12%, eu tenho um total de descontos, professor. Total de... Professor, quanto é que dá o total de descontos? Professor, ela vai ter 20% de desconto, professor. 8% com 12%, ela vai ter um total de descontos de 20%. Ou seja, do salário dela, professor, que é de 1.100, serão descontados 20% daquele valor. Professor, então vamos calcular o desconto aí. Vamos calcular quanto que ela paga de imposto para a Previdência Social. 20% de 1.100. Professor, pela regra prática, eu poderia até fazer o processo fracionário, fazer 20 sobre 100 vezes 1.100, que não ia ser difícil não. Mas se eu pego o 1.100, eu quero que vocês aprendam a regra prática. A vírgula está aqui, professor. Eu quero achar 10% desse valor, eu dou um pulo com a vírgula, professor. A vírgula está no finalzinho, professor, do número. Eu dou um pulo com a vírgula, ó. Vai parar aqui, professor. Que número vai ficar? 110. Então, eu posso dizer, professor, que 10% desse valor é exatamente R$110. Se eu sei que 10% é 110, eu sei que 20% é o dobro do 10%. Ou seja, professor, é 220. Professor, então, vão ser descontados do salário da faxineira um total de R$220, professor. Qual que é o novo salário? Aliás, o novo salário não. A pergunta foi, quanto que ela recebe após o desconto? Valor recebido, professor, é só pegar o salário, menos, professor, os descontos, que foram de R$220. Professor, o valor que a faxineira vai receber após os descontos, aí você faz a conta, 1.100 menos o 200 daria 900, não é isso? 900 menos 20, professor, a faxineira vai receber apenas R$880. É o que nós chamamos de valor líquido. Valor bruto é o valor que ela recebe sem os descontos. Valor líquido, professor, é o valor que ela recebe com os descontos. Já tirado a Previdência Social e já tirado, professor, o plano de saúde. Eu acho que dá tempo de mais uma, professor. Olha só. Antônio comprou uma geladeira por 2.200. Pelo menos dá para a gente começar. Deu de entrada, professor, deu 30% de entrada e dividiu o restante em 4 parcelas iguais. Qual o valor de cada parcela? Como é que eu resolvo essa questão? Professor, vamos lá. Quando a gente dá uma entrada, professor, uma entrada é um pagamento à vista, não é isso? Ele disse que a geladeira, o valor total da geladeira era 2.200.
E foi dado, professor, 30% de entrada, professor. Foi dado 30% de entrada. Quanto que foi a entrada, professor? Ele chegou lá e já deixou um pouquinho, né, professor? Isso. Eu vou calcular o valor dessa entrada, professor. O valor da entrada é 20% de 2.200, que é o valor da geladeira. Se você pegou a manha, você consegue achar, professor, isso aqui de cabeça. Quanto que dá de cabeça? Pensa comigo. 10% não é um pulo? Se eu der um pulinho lá, dá 220. Então, 10% é 220. Se 10% é 220, professor, só vou trocar aqui que não era 20% a entrada, professor, era 30%, mas o raciocínio é o mesmo. Se 10% é 220, 30% é 220 mais 220 mais 220, ou seja, o valor da entrada foi 660. Quanto que ele ainda ficou devendo? Vai pensando aí, que na próxima aula a gente traz essas e muitas outras situações e problemas. Pode ficar tranquilo que se você tiver ficado na dúvida com a regra prática, com a regrinha dos pulinhos, eu vou fazer questão de revisar e recordar com vocês também esse dispositivo prático, bem como o cálculo de muitas outras porcentagens. Professor, tendo fundamentado, professor, todos esses processos, processo fracionário, regra de 3, agora regrinha dos pulinhos, a gente vai optar, professor, pelo melhor método. Professor, um é melhor do que o outro? Depende. Todos são bons, mas cada um é ideal para um tipo de situação, problema. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.